A gente está tendo uma série de estudos aqui nos domingos. A nossa série está sendo a respeito de uma vida leve. O título da nossa série já tem 2 ou 3 domingos que a gente está tratando sobre uma vida leve. Primeiro nós falamos a respeito de nós trocarmos os nossos jugos com Jesus. Deixarmos as nossas cargas nas mãos de Jesus. E tomai, ele diz, o meu jugo, porque o meu jugo é leve e suave. Semana passada, nós vimos a respeito de nos livrarmos dos pesos para corrermos a nossa corrida rumo ao alvo que é Cristo Jesus. E hoje a gente vai continuar nessa mesma série falando a respeito de uma vida leve. O Rodrigo vai trazer uma palavra para a gente, vindo do trono de Deus para o teu coração. Então se prepare, abra o teu coração, escute com atenção aquilo que Cristo Jesus quer falar na tua vida. Amém? Queria que você estivesse erguendo a tua mão e abençoando a vida aqui do Rodrigo, e a gente vai estar orando. Pai querido, glória te damos, graças a Deus, por mais um domingo de louvor e adoração, glorificação, exaltação do seu santo nome, o nosso culto racional. E através disso, Pai, queremos colocar diante do Senhor os nossos corações, acreditando que a palavra vem do teu trono, invade os nossos corações e a gente não sai daqui da mesma forma como a gente entrou. Usa o Rodrigo nesse momento. Em nome de Jesus é que louvamos ao Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Boa tarde. Parece tarde ainda, né? Alô? Todo mundo está conseguindo me ouvir? É um prazer sempre estar aqui compartilhando a palavra com os irmãos, porque sempre que eu tenho essa incumbência, essa missão, Deus fala comigo primeiro, de uma maneira especial, para eu poder compartilhar com os irmãos o que Ele falou comigo. E essa semana Ele falou comigo sobre ansiedade, uma vida ansiosa. Eu acho que todos sabem que há 2 semanas atrás meu carro foi roubado, né, em casa. E alguns dias depois encontraram incendiado. E eles usaram o carro para fazer roubos e depois queimaram o carro. E a gente ficou assim, ficou triste, ficou abatido e depois disso um pouco ansioso. E aí, coincidentemente, ontem eu estava ali na janela olhando, de repente eu vejo de novo os bandidos na frente da minha casa procurando mais. Aí eu falo assim, Senhor, essa semana foi uma semana que eu entendi o que significa a palavra ansiedade. Porque você fica ansioso, fica preocupado, fica sempre assim, tentando antecipar o futuro, né? Tentando se resguardar. Então Deus falou muito comigo essa semana, nas últimas 2 semanas. E o tema da mensagem de hoje vai ser livre-se do peso da ansiedade, vencendo a ansiedade. O texto que eu gostaria de ler com os irmãos está em Mateus capítulo 8, versículos de 23 a 27. Esse vai ser o texto central. Mateus 8, 23 a 27. Pode passar. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Deu para todo mundo ver o vídeo? Estava bom? Então, esse vídeo ilustra o texto que acabamos de ler. Estavam ali no mar da Galileia, de repente veio uma tempestade, e Jesus estava tranquilo, dormindo, e eles estavam apavorados com a tempestade, né? A gente vai falar sobre isso. Mas antes de mais nada, eu gostaria de falar sobre ansiedade. É algo que a gente não pode tapar os olhos, né? A gente não pode fingir que não existe. Existe, é um problema que existe, assola milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro.
está extremamente conectado com depressão, ansiedade. E eu gostaria de estar falando agora sobre a definição que existe no DSM-5, que é o manual estatístico das doenças de origem mental. Gostaria de colocar o próximo slide sobre o DSM-5 para estar definindo rapidamente o que é ansiedade de acordo com o meio científico. O que é ansiedade segundo o DSM-5? Então, os transtornos de ansiedade costumam apresentar características de medo e ansiedade em excesso, além de perturbações comportamentais relacionadas. Essa é a classificação de acordo com esse manual. Os diagnósticos, critérios diagnósticos. No caso da ansiedade, são considerados critérios diagnósticos: preocupação persistente em excesso por eventos indesejados, afastamento de casa ou de figuras importantes, perda por morte de entes queridos, recusa de sair de casa, relutância em dormir sozinho, entre outros. Quais são os tipos de ansiedade que nós temos, de acordo com as classificações desse manual? Transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, transtorno de ansiedade social, agorafobia, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de estresse agudo, mutismo seletivo. Esse daqui é um pouco mais complicado, mas depois, se os irmãos quiserem dar uma olhada para entender melhor, esse significa quando você fica assim, você não consegue falar porque você está na presença de pessoas que te deixam intimidados. Transtorno de ansiedade de separação acontece muito com crianças quando vão para a escola, se sente assim, ela fica ansiosa para voltar para casa, fica ansiosa para ver os pais, fica se sentindo ali perdida na escola, né? Transtorno de ansiedade induzido por substância, abstinência de, por exemplo, pessoas que usam drogas. Próximo, por favor. Os sintomas da ansiedade. Quais são os sintomas? Gente, não adianta, como eu disse, não adianta falar que não existe. Existe. E tem os sintomas. Às vezes você acha, não, mas é só porque a pessoa está ansiosa, ela vai ter sintomas físicos. Sim. Dores abdominais, taquicardia, suor excessivo, falta de ar, náusea e vômitos, dificuldades para dormir. Eu tive isso essa semana. Não conseguia, a Juliana viu, não conseguia dormir porque eu ficava ansioso. Imagina roubar mais um carro aqui. Eu ficava preocupado. E aí, quando começava a dormir, eu acordava. Não, eles devem estar na frente de casa de novo. E eu falei, nossa, que coisa horrível. Que sentimento horrível. Tira a paz da gente. Dores de cabeça. É tanta preocupação, causa dor de cabeça. Seu cérebro está ali no máximo de... A sinapse, a produção toda, a comunicação é tão intensa, você não tem descanso. Isso faz você ter uma estafa mental, da dor de cabeça. A pessoa fica irritável, fica irritada com qualquer coisa, porque ela não tem descanso, não tem paz. Tremores. Eu já vi gente tendo tremores de tanta ansiedade. Tremia a perna sem parar. Tensão muscular, a pessoa fica... Eu já tive isso na época de provas, que eu ficava 3 dias sem dormir para fazer provas. Era uma dor insuportável aqui no ombro, sabe? Não sei se alguém já teve isso, uma dor assim que assim, não aguenta, é insuportável. Sensação de fraqueza, cansaço, estafa mental, né? Acaba afetando fisicamente. Quais costumam ser as maiores causas da ansiedade? Os fatores que trigam a ansiedade? A genética. Felizmente, uma pessoa ansiosa vai ter, as futuras gerações vão herdar isso também. Evento traumático, situações estressantes, como eu passei, por exemplo, do roubo do meu carro, deixa a pessoa ansiosa. Um assalto, uma experiência assim marcante, uma experiência traumatizante que pode causar problemas de ansiedade. Uso de substâncias, como a gente falou, distúrbios hormonais também, né? Eu percebo assim quando a Juliana está grávida, ela fica diferente, não é a mesma. E todo mundo percebe, todos os homens aqui sabem que quando a mulher está na fase de TPM, né? Muda também bastante, né? A parte hormonal. Complicações com doenças, traumas de infância. Principalmente hoje em dia o bullying. Bullying é um dos traumas mais comuns da infância. Próximo, por favor. Então, gente, só deixando claro, a ansiedade existe. Não adianta você querer falar que não existe, porque o problema existe, está ali, está na presença de cada um de nós. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já passou por um momento de ansiedade, não é? Uma coisa assim, você não consegue ter paz, você não consegue dormir, você não consegue relaxar, porque você fica ansioso com os eventos do futuro.
não é? Querendo prever de alguma maneira, ali não consegue nem dormir. Às vezes você tem um evento tão importante no outro dia que você não consegue nem dormir, não é verdade? Quem já passou por isso? Eu já tive isso, né? Você tem uma coisa tão importante no outro dia que você fica pensando naquilo, mas eu preciso dormir. Ou uma prova difícil, a minha mente precisa estar descansada, mas eu não consigo porque eu só fico pensando nisso, né? As tempestades da vida, as tempestades que nós temos na nossa vida são, nesse mundo tereis aflições, né? Mas tendes bom ânimo porque eu venci o mundo, Jesus disse. Mas ele disse, nesse mundo tereis tempestades. Todo mundo que está vivo passa por tempestades e isso não tem como fugir. Então, primeiro, eu coloquei 7 Is aqui e tem um que está errado, hein? Tem um que não é bem assim, não está correto, não está... Para quem está no problema existe, para quem está fora fala, não é bem assim, é relativo. Primeiro, são inevitáveis. Tempestades são inevitáveis. Os problemas na nossa vida, todo mundo vai passar por problemas, não existe. A gente vê no livro de Jó, ele tinha uma vida perfeita, maravilhosa, não é verdade? E aí o diabo foi e falou para Deus, é claro que ele te adora, que ele faz tudo, ele tem tudo, ele tem uma família maravilhosa, ele tem bens, ele tem saúde, todo mundo, tudo na vida dele é perfeito, é como se fosse um escudo, o Senhor é como se fosse um escudo ao redor dele, é por isso que ele te adora, por isso que ele é tão fiel, e aí todo mundo sabe a história, e ele continuou fiel mesmo assim, mas ele passou várias e várias tribulações e tempestades na vida dele, né? Então, são inevitáveis. Não existe... A teologia da prosperidade fala, se você for fiel em tudo a Deus, Deus vai proteger você e nada vai acontecer. Isso não é verdade. A grande verdade é que as tempestades, as aflições, os problemas dessa vida, todos vão passar. Todos nós vamos passar por problemas, todos nós. Não tem... Às vezes a gente olha para o nosso filho, né, pastor? Você tem 3, você deve olhar, poxa, como eu gostaria que o Isaac, a Giovana e a Mariana não passassem por os problemas que eu passei, né? Mas eu também penso assim, quando eu olho para o Noah, como eu gostaria de protegê-lo de um jeito que ele nunca tivesse problema nenhum. Você deve ter a mesma coisa, né, Wagner? Como eu gostaria que as minhas filhas nunca tivessem problemas, né? Mas não, é impossível. É inevitável, os problemas são inevitáveis, as tempestades são inevitáveis. Quando você entra no avião, chega para o piloto, você garante para mim, eu não quero pagar a classe executiva, eu quero pagar para não ter turbulência hoje no voo. Você acha que o piloto pode falar isso? Não. Se você pagar uma taxa a mais, eu garanto que não vai ter turbulência. Não, porque todo voo, mesmo que pequena, tem turbulência. Às vezes grande, às vezes pequena, mas tem. Todo voo vai ter uma turbulência. É inevitável. Segundo, é inesperável. É impossível prever, é impossível você estar esperando sempre. Eu sei que vai acontecer amanhã ou depois. É inesperável, a gente não sabe quando. A gente não tem como estar preparado, esperando sempre, não. Coisas que a gente nem imagina. Eu nunca imaginei que teria um carro roubado aqui em Oakland. Eu sempre dormi com a porta aberta, com o carro, a carteira estava dentro. Eu nem fechava direito, nada, né? A gente sempre falava, você tem que fechar as coisas. Eu falei, não, aqui é seguro, não tem perigo. Quer dizer, eu não estava esperando. Não estava preparado para isso. Imprevisíveis. Não tem como você fazer um equacionamento, falar assim, eu tenho aqui uma metodologia que eu consigo prever todos os problemas que eu vou ter na minha vida. Não existe. É imprevisível. As tempestades, às vezes, são imprevisíveis. Às vezes, não. Às vezes, tem como prever. Tem problemas que se você... Sabe, se eu fizer, por exemplo, todo mundo aqui conhece São Paulo, conhece o Rio de Janeiro, né? Se eu sair lá no Rio de Janeiro, eu estudava na Marinha, na frente tinha favelas. Eles falavam, se você sair com a farda aqui, despede da gente, porque é a última vez que você vai ser visto. Porque é inevitável, com certeza os bandidos vão te pegar. Então, eu sabia que se eu andasse com a farda no Rio de Janeiro, eu ia ser uma vítima. Eu estava procurando encrenca. Era previsível isso. Eu podia fugir disso, eu podia evitar. Agora, tem coisas que são imprevisíveis. Várias coisas na vida da gente são imprevisíveis. Algumas doenças, perdas, às vezes, não tem como prever. São imprevisíveis. Às vezes, próximo a isso, são inadministráveis também. A gente não tem como administrar. Quando acontece alguma coisa na vida da gente, tem coisas que estão acima do que a gente pode fazer. Acima do nosso controle. Não, a gente não consegue administrar aquele problema. Ou às vezes precisa de ajuda, ou é algo bem acima do que a gente pode fazer. Às vezes as tempestades também são bem intensas, tem vários níveis, né? Como furacão, por exemplo, tornado, tem a classificação, não tem? Tem algumas tempestades que são
pequenas. Roubaram um carro, não tem problema, tem seguro. Agora, quando você tem uma perda de um ente querido, um amigo, um familiar, isso é muito intenso, é muito forte, marca demais, não é verdade? Então tem diferentes níveis de tempestades. Agora, intermináveis. Eu estava conversando com a Fabiola e ela falou, eu discordo de você. E ela tem razão. Não existe nenhuma tempestade interminável. É interminável para quem está passando por ela. É relativo. A pessoa que está no meio da tempestade acha que nunca vai acabar. Ela acha que a tempestade dela não tem fim. A gente sabe que tudo tem fim nesse mundo, né? Toda tempestade vai ter um início, um meio e um fim. Mas quem está naquele problema, que está ansioso, que está às vezes com um problema, com uma síndrome do pânico ou que está em depressão, para aquela pessoa, aquela tempestade é interminável. E a Bíblia diz em 1 João 3,8 que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Toda tempestade, ele tem poder para botar um fim. Sempre. Sempre vai ter um fim. Essa é a experiência que nós temos. Parece interminável, mas não é. E são, eu diria, informativas ou a gente sempre aprende. A gente sempre aprende com essas tempestades. A gente sempre tem algo para aprender, para crescer, para adquirir nessas tempestades. Sempre existem. Então, esses 7 Is, inesperáveis, inevitáveis, inesperáveis, imprevisíveis, inadministráveis, são intensas às vezes, parecem intermináveis para quem está passando por ela, parece que não tem fim, né? E são pedagógicas, informativas, você pode aprender bastante com cada tempestade da sua vida. A pessoa que tem experiência, que passou pelas tempestades, ela pode ajudar muita gente, né? Próximo slide, por favor, pastor. George Miller, ele disse que o começo da ansiedade é o fim da fé. E ele tinha propriedade, né? Ele, se eu não me engano, ele tinha vários órfãos para cuidar. Ele leu a Bíblia 500 vezes de joelho. E toda vez que ele precisava de alguma coisa que ele fazia, nunca pediu para ninguém. Ele colocava o joelho e orava e pedia para Deus. E sempre aparecia alimento, sustento para as crianças através da resposta da oração dele. Porque ele lançava sobre Jesus toda a ansiedade, através de súplicas e orações. Não guardava para ele. É um peso grande demais. O tema daqui que a gente está falando é sobre peso. Quando você fica ansioso, você quer resolver todos os problemas da sua vida, é uma carga tão grande que você está colocando nos seus ombros, chega uma hora que você não consegue andar mais. Espiritualmente falando, você fica sobrecarregado, saturado. E o que ele fazia? Colocava diante de Deus em oração. Eu cuido dos órfãos porque o Senhor me deu essa missão. O Senhor é o Deus da obra, o Senhor é o provedor. E Deus nunca falhou. Ele conseguiu manter esse orfanato, as crianças sempre, através de respostas de oração. Então, o que eu vou falar agora é sobre atitudes. Eu estava comparando os 3 textos, em Mateus, em Marcos e em Lucas. Em Mateus, como a gente leu, Mateus falou, em um daqueles dias, Jesus entrou no barco, ele estava dormindo, porque fica assim, parecendo assim que Mateus está falando, como ele era um judeu, e Jesus para ele era um mestre, e ele conhecia muito bem a tradição judaica, ele fala assim, então nós pegamos o mestre, colocamos no barco, e a gente começou a navegar, o mestre estava cansado, porque ele vive pregando, fazendo sermões e ajudando todo mundo, é natural que ele deitou, estava dormindo, e veio uma tempestade, e nós ficamos apavorados, né? E aí a gente chamou o mestre, ele foi lá e acalmou. Foi assim que Mateus relatou o evento. Agora vamos ver como Marcos relata o evento. Marcos era um pescador. Ou seja, ele já esteve ali no Mar da Galileia navegando várias e várias vezes. Várias vezes. Olha só como que ele fala do evento. E naquele dia, sendo já tarde, olha que responsabilidade, navegar no Mar da Galileia bem no final do dia, que não dá para ver o tempo direito, não dá para saber se vai ter tempestade ou não. Está intrínseco aqui para mim. Disse-lhes, Jesus disse, passemos para o outro lado. Quer dizer, Jesus deu uma ordem para a gente sair no final da tarde, já bem tarde, de certa forma, diria, irresponsável, então. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos, não estava sozinho, tinha vários barcos. Né? Ele estava envolvendo várias pessoas aí.
E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, Jesus estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Quer dizer, estava bem relaxado, né? Então parece assim, Marco falando, Jesus estava tranquilo lá, na almofada, dormindo, e a gente navegando. E despertaram dizendo, mestre, não se te dá que pereçamos? Quer dizer, você não está preocupado, não está nem aí? Quem colocou a gente no problema? Foi o Senhor que pediu para a gente sair bem tarde. Agora vem uma tempestade e o Senhor está dormindo. E a gente está perecendo, está morrendo. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? O que eu quero dizer aqui? Primeiro, Mateus falou de uma maneira bem... relatou o evento de uma maneira bem genérica. Esse evento aqui está relatado por um pescador, já de uma maneira mais... ele está relatando assim o que ele pensa. Na visão dele, para mim, ficou claro aqui, já era tarde demais para sair. Jesus estava dormindo numa almofada, tranquilo. E ele estava botando assim, a atitude dele é o quê? Tipo assim, a culpa não foi nossa. A culpa foi do mestre. Ele que colocou a gente numa fria, então ele tem que tirar. Entendeu? Então a atitude, o que eu quero dizer aqui, as atitudes nossas diante da tempestade, das aflições, dos problemas da vida, muitas vezes a gente pode encarar como vítima. Eu não sou culpado, eu sou vítima. A culpa é não sei de quem não. Ou você pode simplesmente ver que é uma aflição, um problema, uma tempestade, que você tem que passar por ela, não procurar vítimas, mas procurar uma solução. Colocar diante de Deus em oração. Agora vamos ver como que Lucas, um médico, a gente viu um pescador, agora vamos ver o médico, como que ele relata? E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes, passemos para a outra banda do lago. E partiram, e navegando eles, adormeceu. Quer dizer, natural. Ele não é pescador, ele não é responsável pela navegação. Porque ele vai, né? Muitas vezes eu estou dirigindo, a Juliana fica ali do meu lado, parece uma copiloto. Cuidado, não sei o que. Então, eu vou falar, descansa, você pode descansar porque eu estou dirigindo, fica tranquilo. Ele pensou, Lucas, médico, Jesus não está navegando, ele não sabe navegar, não é o papel dele. O que ele foi fazer? Ele foi descansar, ele está cansado, está se preparando para o próximo evento, que ele vai ter que pregar, vai ter que fazer muitas coisas, muitos milagres, prodígios, muitas coisas. Ele está sempre em oração, está sempre no monte, está sempre cuidando da gente. Ele merece descansar. Então ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo, mestre, estamos perecendo. Aqui já é mais suave. Não é assim, o senhor não está nem aí, não está percebendo que a gente está morrendo, não. Mestre, a gente está perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança, e disse-lhes, onde está a vossa fé? E eles, tremendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, quem é esse que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? O que eu quero mostrar aqui? 3 pessoas relatando os fatos, 3 maneiras diferentes, não é? Então, toda tempestade, toda aflição, existem diferentes atitudes que você pode assumir. Você pode assumir uma atitude de vítima, alguém foi culpado, está passando por isso, ou você pode assumir a atitude de que eu vou passar por isso. Não é interminável. Todo mundo passa por aflições. Deus tem um propósito. Eu vou aprender algo com essa aflição, com essa tribulação, com essa tempestade. Deus tem um propósito nisso. E eu vou passar por ela. É passageiro. É passageiro. Assim como a Bíblia diz em Salmo 23. E ainda que eu ande pelo vale, que eu passe pelo vale da sombra da morte. Não está dizendo não. E ainda que eu habite lá, que eu faça uma tenda que more lá. Não. É passageiro. E ainda que eu passe pela tribulação, pela tempestade, a gente tem que sempre buscar aprender, entender por que eu estou passando. Por que eu estou passando por isso? Como eu posso glorificar o nome de Deus através da minha vida com essa experiência? Não é? Porque as pessoas estão esperando para ver qual é a sua atitude, qual é a minha atitude numa tempestade, numa aflição, numa perda. Não é? Como diz a Bíblia, e novamente vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Está em Malaquias. Existe uma diferença entre aquele que serve a Deus, entre o filho de Deus e quem não é filho de Deus. Existe uma grande diferença. E principalmente, passando pelas tribulações, pelas aflições, a gente pode dar testemunho, a gente pode deixar um legado, a gente pode mostrar para as pessoas, existe uma diferença. Eu sei
que Deus está no controle. Eu sempre lembro de uma história que o pastor contou. Tinha uma menininha que estava num voo e começou uma turbulência muito forte, o avião chacoalhava e o pessoal tudo apavorado. E a menininha ali com fone de ouvido, ouvindo, quietinha, sentada, e todo mundo apertando os cintos e com medo, de pessoas gritando. E aí um senhor que estava do lado dela olhou para ela e ela com fone de ouvido, ouvindo música, tranquila. Aquela turbulência. Aí ele não aguentou e falou assim, tocou, ela tirou o fone. Por que você está tão tranquila? Uma turbulência tão... Tá tudo chacoalhando, todo mundo com medo. Ela falou assim, o meu pai é o piloto. Então, quando a gente tem certeza que mesmo nas tempestades, nas tribulações, nas aflições, Deus está no controle, aí a alma se aquieta. Próximo. No final ele fala, quem é esse que fala e o mar se aquieta e o vento cessa? Quem é esse? Nos 3 textos a gente vê a mesma pergunta, quem é esse que tem poder sobre a natureza? E a resposta que não vou ler tudo aqui para vocês, mas simplesmente quem estava ali diante deles era o Cordeiro de Deus, ressurreição e a vida, o bispo das almas, cabeça da igreja, o sumo sacerdote, pão da vida, santo, mediador, luz do mundo, autor e consumador da nossa fé, o leão da tribo de Judá, príncipe da paz, Emanuel, filho do homem, o caminho, a verdade, a vida. E no próximo slide, que eu gosto muito, diz: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de vestes tingidas em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto da sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem estava no barco ali tinha certeza absoluta, estava dormindo porque tinha certeza absoluta que nada ia acontecer. Tinha certeza absoluta que Deus estava no controle. Era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A mensagem que eu quero deixar para os irmãos aqui hoje é: Salmo 42 diz o seguinte: por que está aflita dentro de mim minha alma? Se aquieta, confia em Deus. Eu aprendi ouvindo o pastor Jeremias falar que muitas vezes ele tem uma própria discussão com a própria alma dele. Ele olha assim: por que você está tão aflita? Por que está tão preocupada? Calma. Eu confio em Deus, eu sei que Ele está no controle. Na minha vida nada acontece por acaso. Na nossa vida nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. E a mensagem que Deus me deu essa semana foi: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Ele cuida da gente. Ele está no controle. Nesse mundo muitas vezes parece que está tudo desorganizado, sem controle, tudo perdido, mas não. Deus sempre está no controle. E a maneira que nós podemos aliviar esse peso da ansiedade é essa certeza de que Deus está no controle das nossas vidas, porque nós entregamos nossa vida nas mãos de Jesus. Ele está no controle. A palavra de Deus, a Bíblia diz que que ela é viva e eficaz, mais penetrante que espada qualquer 2 gumes, e ela é capaz de penetrar até a divisa de juntas e medulas, e é capaz de discernir as intenções do Espírito. Ela pode curar a ansiedade, o coração ansioso, a mente ansiosa, ela pode. Deus pode curar através da palavra dele. A solução para todo esse problema que eu apresentei aqui é buscar a Deus de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achados de vós, diz o Senhor, e mudarei a vossa vida, a vossa sorte. Essa é a certeza que nós temos. Sempre que nós estivermos no meio de uma tempestade, temos que ter certeza que é passageira, que Deus está no controle. Tem duas atitudes aqui. Uma, de certeza absoluta. Estava dormindo, descansando, tranquilo, na certeza absoluta de que tudo estava sob controle. A outra era o desespero total. Temos que fazer alguma coisa, vamos perecer. Temos essas duas atitudes que podemos escolher. Eu recomendo, como Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa escolheremos sempre confiar em Deus.
Confiar em Deus que Ele está no controle. Ele sabe de todas as coisas. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe até onde a gente consegue suportar. Ele sempre está no controle. Tudo que acontece nas nossas vidas é de acordo com a vontade de Deus, porque nós pertencemos a Ele, somos filhos dele. Amém? Gostaria de convidar agora o pastor. Está orando, pastor? A gente combinou. Muito obrigado, irmãos, Espero que Deus continue falando com os irmãos durante a semana. Feche seus olhos, queridos, eu queria te fazer um convite. A começar pelas nossas vidas que estamos aqui, nós vamos nos ajoelhar diante do Senhor. Porque por muitas vezes nós conhecemos, por muitas vezes nós sabemos, por muitas vezes nós temos a revelação do Espírito Santo de Deus através da palavra, por muitas vezes nós lemos, conhecemos, mas a ansiedade bate forte no nosso coração, invade a nossa alma de um jeito que a gente não gostaria. Uma vida leve. Quando Deus colocou essa série no meu coração, uma vida leve, uma coisa só eu faço. Eu prossigo para o alvo, soberana vocação em Cristo Jesus, porque eu sei que Ele mesmo já disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Existe uma promessa. Agora, por muitas vezes, nós temos que ir a Cristo de uma maneira como a gente nunca foi. Amém, queridos, amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor pela tua vida, porque tu és precioso na mão de Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo acima de todas as coisas. Glória seja dada ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos, nessa certeza, eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que você vai embora para casa na certeza de que Deus, em nome de Jesus, te dá descanso. E que você possa, já na promessa de que já fez, retira a ansiedade do teu coração. E Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até o próximo domingo, em nome de Jesus, com mais um culto de adoração e glorificação ao nome do Senhor. Um abraço grande e até domingo que vem. Amém.